sobre os intermediadores financeiros e como eles surgem após esse processo da repartição do PIB, né? Isso aqui foi um pouco de tudo que a gente falou, se da agência recebe, papapá, ok. Legal, tá? Bom, vou apagar aqui. Ele tem mais de uma forma de ser calculado, tá? Assim como alguns indicadores que nós vamos ver aqui hoje, e o PIB não deixa de ser esse indicador, ok? Por quê? Quem vocês acreditam que acompanha o nosso PIB, gente? Como assim? Quem acompanha o nosso PIB? Vocês acompanharam o PIB do Brasil? Não. Eu sim. Por quê? Mas só o brasileiro acompanha o PIB do Brasil? Não, o mundo Por inteiro. que o exterior tem interesse no PIB do Brasil? De investimentos aqui. Por quê? Eles podem investir em outros países. Por que o PIB está relacionado com investimento? É uma garantia de retorno, né? Dá mais garantia. Gera mais confiança. Ok? Aqui no Brasil a gente tem um famigerado custo do Brasil, né? Não confundam custo Brasil com custo país. O custo país é essa ideia se vale a pena investir em determinado país. Quanto maior o custo do país, menor vai ser a minha chance de retorno. Então o país está com alguma coisa muito arriscada, tá? Para eu diminuir o meu custo país, eu posso apresentar um bom PIB. Isso vai passar mais confiança para o mercado. Pô, o Brasil está há 3 trimestres produzindo como nunca. Está valendo a pena, que tem alguma coisa lá que eles estão fazendo muito bem, eu vou colocar dinheiro neles. Ok? A ideia do custo Brasil é diferente, tá? A ideia do custo Brasil são algumas heterogeneidades que a gente tem aqui no nosso país. Ok? Por exemplo, pessoalismo muito grande. Tá? O que é essa ideia do pessoalismo? Eu tenho uma vaga na minha empresa, eu tenho um esquisito para contratar que eu nunca vi na vida e eu tenho meu irmão que nunca viu nada de administração na vida. Quem eu provavelmente vou contratar? Essa é a ideia do custo Brasil, tá? E algumas outras coisas, né? Algumas outras instituições que a gente acaba normalizando, tá? Que não deveriam ser normalizadas. Essa ideia nepótica, né? Esse nepotismo que a gente falou aqui agora, ok? Ideias políticas, ideias filosóficas, financeiras, ok? Enfim. São as formas que o brasileiro trata as coisas. Isso acaba gerando custos de transação, né? Isso acaba tornando experiências mais caras, tá? Quer ver um custo Brasil, né? Que é também essa ideia de custo de transação aqui, de Williamson. Boa noite, tá? Vamos lá, quem aqui já foi ver um jogo no Rio de Janeiro? Já foi Maracanã, São Januário, Engenhão? Quem teve que parar na rua para assistir esse jogo? Como assim? No bar? Vocês pagaram alguma coisa para parar na rua? Não. Não pagaram flanelinha? Sim. Ok? Eu vou de ônibus. É o tempo todo. Qual que é a questão? A rua é um espaço público. Então por que a gente paga? A gente paga normalmente. Ok? Não, flanelinha aqui, 50 conto de flanelinha. Porque é algo do Brasil, é algo nosso. Só que isso traz um custo maior para a experiência. A gente já vai ver o jogo pensando assim, vou ter que comprar ingresso, bebida e pagar o flanelinha. Então isso aumenta o custo das nossas experiências, tá? Isso é um problema para o Brasil, ok? Enfim, como tem mais de uma forma da gente demonstrar o PIB, estou mostrando isso para vocês justamente por conta disso, né? A gente pode ver o PIB bruto ou então a gente pode ver também o produto interno líquido, que a gente vai tirar as depreciações, tá? Sobre depreciação, eu vou colocar uma tabela, 2 tabelas na verdade, lá no AVA para vocês, porque a depreciação ela acontece de forma diferente dependendo do produto, tá? Então o prédio ele tem um valor de depreciação? Sim, mas é um valor mais lento e leva mais tempo para um prédio depreciar do que para um carro depreciar, uma máquina depreciar, ok?
Mas isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque nós estamos somando tudo que foi produzido. Ok? Quando foi produzido? Não sei, porque o PIB geralmente ele sai no trimestre, né? Mas eu posso ter um PIB do ano. Ok? Isso aí não importa, tá? Mas aí, se eu tiver um PIB do ano que foi produzido em janeiro, já começou a depreciar, já chegou em dezembro com outro valor. E aí sim eu vou ter meu produto interno líquido. Tá? Eu tenho algumas críticas a essas fórmulas e essas taxas. Eu vou mostrar uma para vocês, depois eu vou falar sobre a taxa de desemprego. Sim. Sim. Esse custo do Brasil ele é cultural, né? Sim. Não tem como acabar, porque já foi enraizado. Não necessariamente. Para mudar, você tem que mudar o modo de pensar, modo de agir e modo de fazer. Mudar as instituições. Agora, mudar as instituições não é algo rápido, nem algo assim, pouco traumático. É igual quando É difícil. Então, porque tem outra questão que a gente está num país de dimensões continentais, né? Então a gente está falando de uma perspectiva extremamente sudestina, né? Aqui do sudeste do país. A gente não sabe como que funciona em todas as regiões. Eu tenho para mim que a grande maioria tem uma ignorância, eu me incluo nisso, muito grande do norte e nordeste do nosso país. A gente fala, Nordeste, não sei o que, a gente vai falar vários países, várias cidades que pertencem ao norte, na verdade, como que funcionam lá, tá? Enfim. Okay? Mas é difícil, gente, é difícil de mudar assim, tá? E obviamente não só o Brasil tem esses custos, tá? Outros países também têm, ok? É igual quando fala que a lei não pegou aqui, né? O brasileiro. Como assim? Desculpa. Quando a gente fala que a lei não pegou, como se fosse. Essa lei não dá certo não aqui, deu não. certo. Funciona aqui no Brasil, Funciona. não. Mas justamente por conta dessas instituições, tá? Aí lembrando, tá, são conceitos distintos, ok? Gente, aqui eu trouxe um recorte para vocês, tá? Bem atual, sobre o PIB, o Produto Interno Bruto Líquido, legal, saiu, era para ser dos 10 primeiros países, tá? Só que o Brasil caiu uma posição no ranking, aí eu trouxe dos 11 maiores PIBs do mundo, ok? E aqui fica bem claro porque os Estados Unidos e a China são assuntos recorrentes nas nossas aulas, tá? Porque se a gente fala de macroeconomia global, nós necessariamente temos que falar dos dois países mais poderosos do mundo, tá? E por que os Estados Unidos é poderoso? Porque ele produz muito. Ele consegue mais do que produzir, ele consegue agregar valor no que ele produz, tá? E ele vende como poucos, ok? Ou vende como ele só, tá? Gente, isso aqui está na casa dos trilhões, ok? Então são 30 trilhões, é dinheiro que você nem imagina, não deve nem caber nessa sala aqui, de dólares, ok? Olha a diferença. Se a gente somar aqui, ó, vamos arredondar, 2,5 com 2,5, 5, aqui ó, 10, 13, vou colocar 4 aqui, tá? Então 13 com 4, 17, 17 com 4, 21, 21 com 4, 25, 25 com mais 5, 30. Ah, legal, então a gente só precisa somar do terceiro ao 11º para conseguir o PIB dos Estados Unidos. É por isso que o dólar é hegemônico, é por isso que os Estados Unidos é forte, é por isso que é seguro investir em dívidas do governo americano, no tesouro norte-americano. Olha a magnitude do país, gente, tá? Eu não estou dizendo aqui, mais para frente eu vou também trazer os pontos negativos sobre essa questão aqui, de você ser um país extremamente desenvolvido, tá? E hoje a gente vai ver duas diferenças, ok? Que é o desenvolvimento contra o crescimento. E vocês vão ver que os Estados Unidos ele está aqui, ó. Ok? Aparece aqui também, mas ele é o primeiro, é o país que mais cresce. Tá? A gente vai voltando aqui se necessário. Aqui alguns desdobramentos. Esse aqui foi a última atualização que teve. Então aqui ó, o último trimestre de 2025.
A gente não completou o trimestre de 2026 ainda, né? Então por isso que não tem, ok? Então aqui, ó, 4 trimestres de 2025, o Brasil fez 3,3 trilhões de reais. Se isso aqui for colocado em dólar, a gente sabe que o valor é muito menor que 5 vezes menor, praticamente, tá? Aqui o PIB per capita, ok? Então seria a produção por pessoa, tá? E aqui o crescimento do PIB. Então a gente viu aqui no acumulado de 2025, de 4 trimestres, né, de 2025, a gente teve um crescimento muito pequeno do nosso PIB, tá? Apenas 2,3%. Esse é um dos motivos que fez com que a gente caísse uma posição, a gente perdeu posição para o Canadá, tá? Só explicando aqui, né? Então, Estados Unidos, China, aqui Alemanha, Japão, Índia, Inglaterra ou Reino Unido, para quem preferir, tem diferença na verdade, o Reino Unido engloba mais países, tá? Aqui Inglaterra, França, Itália, Rússia, Canadá, Brasil, tá? Então esses são os países mais poderosos do mundo, ok? Porque são os países que mais têm grana, que mais têm dinheiro, tá? Isso aqui, ó, a composição do PIB brasileiro. Por mais que se diga muito sobre o agro, olha aqui quem puxa o PIB do Brasil. Serviços, ok? O setor de serviços, tá? Então, ó, comércio varejista, administração pública, muito preeminente aqui em Maricá, Saquarema, ok? Atividades financeiras, educação, saúde, o que movimenta de verdade o Brasil são os serviços, tá? Aqui indústria de transformação, construção, ok? E o agro que é tão falado, né, que é uma das nossas grandes forças, não tem essa expressão muito grande no nosso PIB, tá? Mas assim, é óbvio que ele é extremamente importante, okay? Porque é o nosso papel no mundo. E a gente já viu isso quando a gente falou sobre a tríade da economia, né? Como o Brasil responde aos seus problemas. Qual a melhor forma dele responder? Plantando. Por isso que a gente tem um espaço muito amplo para isso, tá? Aqui outros setores, gente, que entram também na